E aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 6, capítulo 32, que trata do assunto óxidos anfóteros, neutros ou indiferentes e peróxidos. Vamos lá. Primeiro exercício. A sociedade atual é marcada pelo elevado grau de desenvolvimento tecnológico, que acarretou melhoria da qualidade e aumento da expectativa de vida da população. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento vem gerando graves problemas ambientais, que representam ameaças à vida do planeta. Nesse contexto, o setor industrial tem papel preponderante, do ponto de vista econômico, pela geração de bens e produtos, do ponto de vista social, pela geração de emprego e renda, e do ponto de vista ambiental, pela geração de resíduos. Considerando os aspectos positivos e os indicadores do atual desenvolvimento econômico do Brasil, destacam-se a indústria química, de modo especial a petroquímica, graças aos altos investimentos em pesquisa, e a indústria de construção civil, cujo aquecimento deve-se em grande parte aos investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Na indústria petroquímica, a produção de polímeros sintéticos representa uma importante fonte de receita. Na construção civil, por exemplo, o produto mais importante é sem dúvida o cimento, devido à sua larga utilização em diversas fases da construção. O trióxido de alumínio, outro componente do cimento, apresenta as seguintes reações características. Então, vamos analisar aqui. Olha só. Aqui a gente tem um problema, tá? Na reação 2, na verdade, a reação correta é essa daqui. Então, peço, por favor, que vocês arrumem aqui. É essa reação a correta. Vamos lá. Temos aqui reação 1 e 2. A partir dessas reações, é correto afirmar que, letra A, o Al2O3 comporta-se como um óxido ácido na reação 1. Então, vamos analisar. Eu tenho o mesmo óxido, mas que na primeira reação ele reage com ácido. Então, se ele reage com ácido, é porque ele se comporta como um óxido básico. Assim, a gente já vê um problema aqui, porque ele não se comporta como um óxido ácido na reação 1, e sim como um óxido básico. O contrário acontece na 2, porque ele reage com uma base, então ele se comporta como um óxido ácido, ok? Formando aqui um sal e água, tá certo? Letra C, ele fala que os produtos formados na reação 1 são ácido e água. Cuidado, aqui nós temos um óxido anfótero, né, com um ácido, formando sal e água, cloreto de alumínio e água. Não é um ácido e água, está errado aqui. Em 2, nós temos a formação de um sal também, o aluminato de potássio e água. Então, também temos um problema aqui. Por fim, sobra para a gente a alternativa correta, letra E. Ele é um óxido anfótero, uma vez que ele reage tanto com bases fortes quanto com ácidos fortes. Ok? Exercício 2 agora. A química salvou a humanidade da fome, mas os restos de fertilizantes usados na agricultura tendem a escapar para os rios e lagos próximos às plantações e virar comida para a vegetação aquática. Além de prejudicar os peixes, os fertilizantes apresentam a produção de óxido nitroso, um gás emitido pelo solo e que representa 5% das emissões relacionadas ao efeito estufa. Assinale a alternativa verdadeira relacionada com o óxido nitroso. Para isso, a gente precisa lembrar que a fórmula do óxido nitroso é o N2O, tá certo? Então, ó, letra A a gente já viu que tem um problema aqui, não é essa fórmula, tá errado. Letra B. Essa é a fórmula estrutural. Cuidado, na verdade aqui a fórmula estrutural é com o oxigênio sendo o átomo central e não o nitrogênio. Então tem um problema aqui. Não é essa a fórmula estrutural. Letra C. Como não reage com água, ácido ou base, é considerado um óxido neutro. Lembra que a gente viu na nossa aula 3 exemplos de óxidos neutros que são importantes da gente saber. CO, NO e N2O. Ele de fato é um óxido neutro. Então, a alternativa C é a correta. Analisando aqui a letra D, participa do efeito estufa através da reação. Essa reação aqui tem a produção de ozônio. Ozônio não está relacionado ao efeito estufa, tá? Então, ele está relacionado ao efeito estufa por outras coisas, mas não por essa reação. Então, C de fato é a correta. Exercício 3 agora para fecharmos. A química está intrinsecamente
desenvolvimento do homem, já que abarca todas as transformações de matérias e teorias correspondentes. No Império Romano, usava-se chumbo em utensílios de cozinha, encanamentos de água e recipientes para guardar bebidas como vinho. Esse elemento químico, na sua forma metálica, não é venenoso, tanto que muitas pessoas conseguem viver anos com bala de chumbo alojada no corpo. Já outras que aspiram ou ingerem compostos de chumbo podem morrer até de plumbismo. Crianças, em especial as que moram em casas cujas paredes foram pintadas com tinta à base de chumbo, correm o risco de, ao colocar farelos de tinta na boca, contrair plumbismo. Um dos compostos de chumbo é o Pb3O4. Em relação a esse composto, pode-se afirmar que nós vimos na nossa aula que Pb3O4 é um dos exemplos do que a gente chama de óxido misto ou duplo, que é o que ele coloca aqui na letra A, ok? Lembrando que ele tem aqui, ó, Pb3O4, na verdade é a soma das fórmulas 2PbO com mais o PbO2. Então, como ele é a soma de dois óxidos, ele é um óxido misto ou duplo. A alternativa correta aqui, letra A, ok? Letra B, nós não vimos ele como exemplo de óxido neutro, e ele não é neutro, ok? Ele reage com HBr produzindo brometo de etila. Não tem porquê aqui, porque etila tem a parte de orgânica, não tem nenhum composto orgânico aqui. O NOx dele não é mais 4, nesse caso, como a gente viu, ele tem um NOx médio de mais 8/3, ok? E ele é um óxido anfótero. Não vimos ele como óxido anfótero. Essa é a única afirmação aqui que condiz com o que a gente sabe dele. Ok? Fechamos aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.